Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? É um grande prazer estar com vocês para resolvermos a atividade de física do terceiro ano. Estamos na última semana do volume 4 do terceiro ano. Então vamos resolver as atividades da semana 3 e da semana 4. Vamos fazer o exercício número 3. Eu sou o professor Claudinei e vamos que vamos resolver essa atividade. Então, o PET ele fala de associação mista de resistores. Para que são associados resistores? São associados resistores que podem ser em paralelo ou em série ou uma associação mista para limitar a corrente em um ponto do circuito, assim como a tensão. Então, o exercício número 3, temos a associação mista de resistores. Resistores que estão ligados em série e em paralelo. Então, o exercício número 3 ele fala que uma corrente de 0,10 amperes passa pelo resistor de 25 ohms. Então, por esse resistor que eu chamei de R3, que é o resistor de 25 ohms, passa uma corrente de 0,10 amperes, conforme indicado na figura abaixo. Qual é a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms? Então, no resistor de 80 ohms passa uma corrente total. Como temos uma fonte de tensão U no sistema, ele gera uma corrente total. Essa corrente vai passar pelo resistor de 80 ohms. Quando chega no ponto A, ela se divide. Temos uma corrente de 0,10 amperes, que é a corrente I1, que passa nesse trecho, que se tem três resistências, uma resistência de 25 e duas resistências, a de 20 e a de 60 ohms, que estão ligadas em paralelo. E do ponto A, outra corrente é gerada, que é a corrente IR6, que vai passar pelo resistor 6, que é de 20 ohms. Então, do ponto A é gerada duas correntes, I1 e IR6. E a soma dessas duas correntes dá a corrente total, que vai passar no resistor de 80 ohms. Assim, a corrente total no circuito é a soma da corrente I1, que vale 0,10, mais a corrente IR6. Então, temos que calcular a corrente IR6 para achar a corrente total. Então, primeiro, como foi dada a corrente de 0,10 amperes, vamos utilizar ela para calcular as tensões geradas em cada trecho do circuito. Então, primeiro, vamos calcular a queda de tensão na resistência de 25 ohms. Como desse ponto A é gerada uma corrente I1 de 0,10 e essa corrente passa no resistor de 25, é gerada uma queda de tensão aqui. Então, a queda de tensão gerada no resistor de 25 ohms vai ser 25 vezes 0,1. 25 vezes 0,1 dá 2,5 volts, onde 25 é a resistência vezes a corrente que vale 0,1. Então, nesse ponto do circuito, é gerada uma queda de tensão de 2,5 volts. Então, a corrente caminha de 0,1 nesse ponto e uma parte vai para o resistor 4 de 20 ohms e outra parte vai para o resistor 5 de 60 ohms. Então, esse resistor 4 e o resistor 5, o resistor de 20 e o resistor de 60, os dois estão ligados em paralelo, pois a corrente, quando chega nesse ponto, ela se divide. Uma parte vai para o resistor 4 e outra parte vai para o resistor 5. Então, como os dois resistores estão ligados em paralelo, a corrente se divide e a tensão gerada nesse ponto é a mesma. Então, a tensão gerada no resistor 4 de 20 ohms tem o mesmo valor gerado pelo resistor 5 de 60 ohms. Então, vamos calcular a queda de tensão gerada nesse trecho. Porém, essas duas resistências estão ligadas em paralelo, então vamos calcular uma resistência que equivale às duas. Assim, vamos calcular a resistência equivalente do resistor 4, que vale 20 ohms, e do resistor 5, que vale 60. Como temos duas resistências que estão ligadas em paralelo, vamos utilizar a seguinte fórmula. Resistência equivalente é igual ao produto das duas resistências no numerador
dividido pela soma das duas resistências. É uma equação específica para calcular a resistência equivalente quando temos duas resistências ligadas em paralelo. Fazemos a multiplicação das duas resistências no numerador e dividimos pela soma das duas resistências. 20 vezes 60 dá 1.200, dividido por 80. 1.200 dividido por 80 dá 15 ohms. Então, essas duas resistências podem ser substituídas por uma de 15, que vai estar ligada em série com a de cima. Como as duas estão ligadas em série, a de 25 vai estar ligada em série com a de 15, a característica da ligação em série é a corrente que passa nas duas resistências é igual, mas tem uma queda de tensão gerada. Tem uma queda de tensão gerada aqui em cima, que a gente obteve que foi 2,5 volts. E embaixo vai ter uma queda de tensão também gerada na resistência equivalente dessas duas, que é de 15 ohms. Então, vamos calcular a queda de tensão gerada nesse trecho. Assim, calculado a resistência equivalente, essas duas que tinham 20 e 60 foi substituída por uma resistência equivalente de 15. Assim, podemos calcular a queda de tensão na resistência de 15 ohms. A queda de tensão gerada pela resistência equivalente de 15 ohms vai ser 15 vezes 0,1. 15 é resistência equivalente multiplicado pela corrente, que é 0,1. Então, é 15 vezes 0,1, que dá 1,5 volts. Então, nesse ponto acima, na resistência de 25, é gerada uma queda de tensão de 2,5. E embaixo é gerada uma queda de tensão de 1,5. 2,5 mais 1,5 dá 4 volts. Então, nesse trecho aqui, é gerada uma queda de tensão de 4 volts. E no outro lado, qual que vai ser a queda de tensão? Ponto A, a corrente que antes era total, ela se divide. Então, quando ela se divide, temos uma associação em paralelo. Esse lado está em paralelo com o outro lado. Como está ligado em paralelo, e esse trecho tem uma tensão de 4 volts, então a queda de tensão gerada do ponto A até o ponto B é 4 volts. Então, vai ter uma queda de tensão de 4 volts nesse trecho, e no outro trecho, como está ligado em paralelo, então também vai ter uma queda de tensão de 4 volts, que é 2,5 gerado aqui e 1,5 gerada aqui. Como a tensão no ponto A até o ponto B, do ponto A até o ponto B, é de 4 volts, podemos calcular a corrente IR6, que passa na resistência de 20 ohms, que é a resistência 6. Assim, a corrente IR6 vai ser a tensão dividido pela resistência 6. 4 dividido por 20 dá 0,2. Então, essa corrente I1 vale 0,1 e a corrente IR6 vale 0,2. Quando chega nesse ponto aqui, ela vai se juntar novamente, então eu vou ter 0,1 mais 0,2. Ela vai passar na fonte e a corrente que passa pelo resistor 1, que é o resistor de 80 ohms, vai ser a corrente total. Assim, a corrente total no circuito, a corrente que passa no resistor 1 de 80 ohms, é a soma da corrente I1 e R6, sendo o valor que passa na resistência de 80 ohms. A corrente total, que é a corrente que passa no resistor de 80 ohms, vai ser I1 mais IR6. I1 vale 0,1 amperes e IR6 vale 0,2. Somando as duas dá 0,3 amperes. Então, a corrente que passa no resistor de 80 ohms vale 0,3 amperes, que é a corrente total. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença e até a próxima aula.